Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do MaturaCast. Comigo, minha tia e uma baita empreendedora. Conheço muito da história dela. Convivemos muito tempo juntos, né? E trago com vocês aqui Rose Rabelo, a Rose dos Seguros, né? Irmã do meu pai, então já temos ali uma convivência, né, no âmbito familiar, e tivemos ali uma história juntos também, e que começamos a empreender, e foi muito importante a passagem da Rose na vida. E eu vou trazer, antes da Rose falar qualquer coisa com vocês aqui, ela me falava uma frase que eu já falei com ela e que semana passada eu falei com um cliente meu aqui. Ela falava assim, Túlio, até me arrepio. Ela falava assim, Túlio, foca no seu negócio, porque o seu negócio é bom. E até então eu não focava no meu negócio. Eu era disperso. Eu pensava em muitas outras coisas que não eram o meu negócio. E sempre fui uma pessoa que queria que as coisas acontecessem muito rápido na minha vida também. E quando eu foquei no meu negócio, graças a Deus, a gente cresceu e está aqui empreendendo e desenvolvendo. Com vocês, Rose Rabelo, prazer te receber. Então, Túlio, é um grande prazer mesmo, né? Acho que assim, a gente fica até um pouco emocionado de estar aqui, né, nesse momento, compartilhando com você, né, de toda essa evolução que você teve profissional aí nos últimos tempos. E eu, enquanto tia, enquanto profissional, estou te acompanhando, né, admirando aí todo o seu contexto dentro da sociedade Carmópolis, que continuo te dizendo, o seu negócio é muito bom. Eu sou de formação, eu sou contadora também, então, assim, tenho um amor grande pelos números, né, um pensamento muito, muito ligado aí aos números, à contabilidade e ao gerencial. E assim, para mim é uma honra estar aqui hoje compartilhando com você aqui algumas experiências, né? A gente teve uma experiência de empreender juntos, né? A gente apanhou um pouquinho, sim, né? Sim. Mas foi muito importante, eu acho que foi uma alavancada, inclusive no meu negócio, né? Aquela, sim, experiência que a gente teve lá, enquanto com os companheiros lá do transporte, uma força grande, uma atividade grande aqui em Carmópolis, sim, que a gente deve muito respeito a eles e admiração. Então, é um prazer estar aqui hoje, né? Dividir com você aqui algumas experiências e, né, espero também que contribua aí no seu projeto. Vai contribuir muito. Gente, a Rose, como eu trouxe para vocês, ela é uma baita de uma empreendedora, muito inteligente. As oportunidades que eu tive, né, com ela, de conviver ali, e hoje eu consigo entender o raciocínio lógico que a Rose tinha nas coisas, nas situações, nas decisões que tinham que ser tomadas. Então, me fez crescer muito profissionalmente falando, né? O meu profissional é e com a Rose e outro após a Rose, né? Após essa convivência que a gente teve, por vários momentos eu lembro de passagens que a gente teve e serviu muito aprendizado para mim. Rose, me conta aqui como que agora há pouco a gente estava falando, né, dessa questão familiar, me conta aqui como que é a sua rotina de trabalho com os seus filhos. Para quem não conhece a Rose, gente, ela tem uma empresa de seguros, a Rose Rabelo Seguros, tem milhares de clientes, né, dezenas de clientes, então é muito forte no nosso mercado aqui, na nossa região, muito conhecida. E ela é uma empresa também que é familiar. Os seus filhos trabalham junto, né? Então, como que né, conviver dentro de casa? Como que é conviver com seus filhos dentro da empresa? Então, você acabou de falar aí, né? Rose Rabelo Seguros. Até a minha profissão, né, corretora de seguros, está incorporada até no meu nome. Então, assim, e ter meus filhos dentro da corretora, eu acho que assim, é um grande privilégio, né? Porque
você pega, por exemplo, no mercado, os meus colegas corretores, tem muitos que têm problema de sucessão. E eu, graças a Deus, tenho o privilégio de estar com meus 2 filhos lá, né? O Bruno, ele, logo que ele formou, já começou a atuar na área, lá trabalhou na Sonho Verde um pouco, já veio implementar na parte do seguro agrícola, o Breno que fez direito e voltou, né? Está comigo lá. Então, assim, é um privilégio muito grande tê-los lá comigo e a gente está preparando eles para uma sucessão que eu não estou com pressa de acontecer. Mas para mim, é um processo que está acontecendo assim, bem natural. A gente tem toda uma consultoria que está dando esse apoio, porque além de ser, né, a empresária, eu sou a mãe, a gente tem uma diferença de geração que precisa de ser observada, não que seja um problema, mas é uma questão que a gente tem observado, né? As gerações hoje, elas têm comportamentos diferentes, né? Mas o bom disso é que a gente une, né, ali toda a minha experiência com essa nova geração que tem um novo comportamento, né, mais tecnológico, mais ligado às redes sociais. Então, assim, é um grande privilégio. Fácil? Não é. Se eu te falar assim, é o melhor dos mundos, não é mesmo, porque você junta, você não, vamos dizer que você convive 24 horas. Então, assim, a gente vai numa construção, num amadurecimento dessas relações. E eu tenho um problema seríssimo, né? Eu empresa, eu equipe, né? E fui crescendo, graças a Deus, ao longo desses 20 anos, que esse ano, em setembro, eu faço 20 anos como corretora de seguros. Fui mudando, estou melhorando, mas ainda sou controladora, né? É uma questão que o Túlio está aqui com as empresas, ele sabe o quanto que isso prejudica um empresário. Sim. Então, assim, eu, enquanto empresária, eu estou melhorando, procurando melhorar nesse quesito para me poder também estar até abrindo para os meus filhos terem né, mais atividades, mais obrigações ali, para poder estar fazendo aí, vamos dizer que essa sucessão aí ao longo de alguns anos aí para frente. De forma leve, né? Leve, exatamente. Mas é assim, muita gratidão mesmo a Deus de tê-los aqui comigo. Da gente são 2 filhos que eu falo que eles falo que a mistura minha com o Luiz é muito bacana, assim, você poder ver características suas com, né, do seu esposo, né, do meu companheiro de vida, ali misturado. Então, assim, é uma grande oportunidade que Deus está me dando e a gente está conseguindo, assim, evoluir de uma forma muito madura, sim, sabe? Sim, que bom. E até nessa transição aí que você vai fazer, vai chegar um momento que você vai querer passar o bastão ali para eles e eles vão ter que assumir o negócio, né, de fato. E quem te conhece sabe que você é uma pessoa que é muito sagaz, que é uma pessoa que corre muito atrás, que é uma pessoa que trabalha muito, né? Assim, muitas e muitas vezes a gente passa em frente ao seu escritório, a luz está acesa, você está lá trabalhando e é bom que eles vejam esse comportamento seu também, né? A sua postura, porque nós que somos pais, a nossa postura para um filho, ela faz total diferença na vida deles, né? E tem que ser um caminho leve, tem que ser um caminho tranquilo. Eu acabei de falar aqui e sempre falo nos meus podcasts que toda empresa, ela nasce para acontecer 3 situações com ela. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ter uma sucessão, ou então ela vai ser vendida. No caso seu, vai ser... vai haver uma sucessão ali na frente. Rose, traz pra gente aqui, eu conheço algumas histórias suas, né? Como que foi lá no começo, a virada de chave,
Você trouxe aqui que tem 20 anos que está empreendendo no ramo de seguros. Como que foi para você? Você já teve outros negócios? Como que foi para você entrar nesse ramo de seguros? Quais foram suas dificuldades? Então, eu comecei a trabalhar em 93, fui para Belo Horizonte, né? Trabalhei numa empresa de informática, na parte financeira dessa empresa. Fiquei lá por 6 anos. Depois eu fui trabalhar numa empresa, numa metalúrgica, também no financeiro. Fiquei mais 3 anos. E quando eu voltei para Carmópolis, em 2002, né, há 22 anos atrás, a gente voltou, né, com o coração cheio de sonhos, né, felicidade de estar voltando à terrinha, que apesar de morar em Belo Horizonte, a gente sempre via no final de semana. E aí a gente voltou querendo fazer algo diferente. E nessa época a gente construiu um restaurante que faria parte de um projeto de turismo rural lá na Cachoeira, do Japão. E foi lá que eu comecei o meu primeiro empreendimento. Então, a gente fez lá, hoje está funcionando um restaurante lá, a gente fez a estrutura e pôs para funcionar, e seria parte de um projeto maior com Hotel Fazenda, que, infelizmente, não foi para frente. Né? A gente teve alguns embates, algumas dificuldades, faltou um pouco de dinheiro, e daí a gente resolveu encerrar lá. Foi quando eu vim aqui para Carmópolis, e meu pai estava reformando a casa onde é o Hotel Rabelo, onde eu nasci, né? E aí a gente reativou o Hotel Rabelo. E aí a gente ficou no Hotel Rabelo ali por 2 anos e meio. Nesse período, eu já tinha feito o curso de corretora de seguros. Foi uma luz que minha irmã me deu, falou comigo a respeito da profissão, eu procurei saber, fui fazer o curso de formação em Belo Horizonte, no meio dessa transição aí, do restaurante para o hotel aqui, eu já estava concluindo o curso e comecei a trabalhar aí como corretora de seguros, lá junto com a Cida, lá no despachante, né, Costa Faleiro. E lá a gente começou em 2002, que eu comecei, minha primeira apólice foi emitida em setembro de 2002. Eu já estava com o curso de corretor concluído e começamos lá. Falar que foi fácil é mentira, né? Porque não tem nada fácil no início. Mas eu fui muito abençoada. Tive alguns problemas com parceiros, né? Porque esse mercado, ele é um mercado fechado, conservador, não é fácil a gente conseguir cadastro, entrar em seguradora, ter condições comerciais, mas a gente foi caminhando ali, eu em parceria com a Cida, que já tinha um conhecimento grande, a gente foi fazendo ali todo um trabalho e as coisas foram acontecendo. Nesse período também, a gente tinha uma outra atividade vinculada aos seguros, que eram os financiamentos de veículo, que foi uma coisa que até 2008 foi muito forte, foi uma coisa que me estruturou, porque tinha muita demanda, né? E a Cida tinha muitos conhecidos, a gente, graças a Deus, tem todo um legado do Hélio Rabelo aí que nos dá credibilidade para atuar no mercado, né? Sim, sim. E isso foi muito bom para a gente. Aí, nesse início aí, a gente começou com o financiamento. Aí eu fiquei até 2016 sendo parceira de uma corretora grande aqui do Centro-Oeste Mineiro, que a gente tinha condições comerciais bem diferenciadas. Quando foi 2016, em 2016, a gente resolveu criar o nosso CNPJ. Né? Aí foi um outro embate. Eu falo que, assim, porque quando você vai empreender num negócio que você vai fazer sem ter o administrativo, contábil, o RH, é uma coisa. Né?
enquanto eu era parceiro dessa corretora, eu tinha esse suporte lá. Aí, depois que eu passei a ser a empresária, né, deixei de ser a corretora, veio várias outras responsabilidades, né? Na parte a parte de administrar mesmo o negócio e o meu negócio é um negócio de muitas particularidades, né? Sim. Você tem um pouco de conhecimento. Então, assim, conciliar o dia a dia da rotina, da minha atividade intrínseca do meu negócio com o administrativo financeiro, confesso que foi um pouco difícil, né? Até formar equipe e fazer toda essa parte aí de estruturação mesmo para, de fato, ser uma empresa, né? Uma corretora de seguros. Mas as coisas vão acontecendo. Eu falo que a grande vantagem que a gente tem é que a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, quando você é mais jovem, você tem muita aflição para poder fazer as coisas e muitas vezes você atropela por essa aflição. Aí, quando você vai atingindo uma experiência, você já começa a ficar mais sensato, né? Até nas suas ações assim. Então, esses 20 anos aí, né, que a gente passou, acho que hoje a gente pode dizer que tem uma maturidade tanto no mercado segurador quanto mesmo administrativamente, né? Então, assim, eu falo que Deus é tão perfeito que me trouxe o Breno para cuidar da parte administrativa e financeira quando já estou também madura para isso. Sim. Porque aí as coisas vão fluindo melhor. Até te deixa correr um pouco mais solto com ele, né? Verdade. Você falou aqui, gente, Hélio Rabelo é meu avô e o pai da Rose. É uma grande referência que a gente teve. Me conta aqui como foi a sua relação com seu pai, você sempre cita ele, né? Quais os ensinamentos que ele deixou para você? Então, dá até um arrepio, assim, né, de falar nele. Papai, ele foi, para mim, um dos maiores empreendedores de Carmópolis de Minas. Uma pessoa que nunca teve dificuldade de resolver nada, absolutamente nada. Ele foi louvado, né? Para quem não sabe o que é louvado, fazia divisão de heranças, né? E, então, era uma pessoa muito à frente do tempo dele. Eu tive o grande privilégio de, quando eu voltei em 2002, ainda poder conviver muito com ele, lúcido, né? Então, assim, eu falo que tem dia que eu sinto muita falta do meu pai, de aconselhamento dele, né? Porque eu tive muito isso comigo. As coisas que eu tinha dificuldade, eu ia lá e trocava ideia com ele. Eu, desde criança, eu lembro muito bem que ele saía para fazer as catiras dele, que ele era craque nisso, né? E aí eu pulava dentro da caminhonete e abria as porteiras para ele. E, assim, lembro de papai estar fazendo negociação, as catirinhas de gado lá no alpendre, e eu estava lá escutando. Então, eu tive uma relação com ele muito boa mesmo. Acho que a gente teve 2 impasses na vida, assim. Um foi quando ele queria que eu fizesse medicina, eu não quis. Não tava, não sabia dessa história, não estava na minha... Não é da minha... Né? Não tinha aptidão para isso. Aí eu contrariei ele um pouquinho. E depois, quando eles fizeram... Né, conseguiram montar aí o Cicobi, que ele entrou como fundar, né, na verdade, o Cicobi, ele queria que eu voltasse para trabalhar no Cicobi. Mas como eu estava recém-casada, eu optei por ficar por lá. Então, assim, foram essas 2 coisas que eu acho que eu não atendi ele no desejo dele. Mas ele tenho certeza que ele também me entendeu, que depois a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso. E talvez também, se eu não tivesse ido experimentado outras coisas, amadurecido lá, eu não teria voltado
com a bagagem para poder empreender meu negócio, né? E, então, assim, tenho um extremo respeito. Eu acho que até idolatro ele um pouco, sabe? Mas tem que idolatrar mesmo, porque foi uma grande referência. Eu cresci lá, do lado do meu avô, né, com meu pai, lá na roça, e eu tenho muitas passagens com ele. Eu lembro que toda vez que o sino da igreja toca, eu me lembro, eu dormia na casa da minha avó e do meu avô, me lembro dele levantando pra gente ir pra roça. Então, toda vez que o sino toca, eu lembro, era de madrugada, 5 horas da manhã, a hora que a gente saía para ir pra roça. Ele vinha na cidade, eu esperava a aula acabar para depois ir para a roça com ele. Então, assim, foi muitas passagens. No momento de tirar o leite da vaca lá, estava lá do lado dele. E assim, a gente teve... eu também me orgulho muito disso que a Rose falou. Pude conviver muito com meu avô, uma grande referência que a gente teve. Não é à toa que você é uma baita de uma negociadora, né? Aprendeu a negociar com ele, né? Então, eu acho que não. Acho que, assim, até que essa parte de negociação, eu não tenho muito... realmente, eu não herdei muito, não. Eu não tenho aquela esperteza que ele tinha não de trapacear, mas ele tinha um raciocínio muito rápido. E eu não tenho, mas, assim, eu tenho a atitude de resolver, sabe? Isso aí, eu tenho certeza absoluta que eu veio dele. Sim. Né? Não, o que é para resolver? Vamos resolver. Então, assim... Essa objetividade. Porque, na realidade, assim, do meu caráter, da minha personalidade, que veio dessa convivência com ele, né? E tudo. O que a gente aprendeu com ele, com relação à retidão, né? Uma palavra até pouco usada. O que é retidão? Né? Fazer as coisas certas, corretas, ser íntegro, honesto. Isso são coisas que foi passado para a gente naturalmente. Né? Então, é o que eu falo hoje, eu falo isso com a minha equipe. A gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente quer para a gente. E foi isso que a gente aprendeu dentro de casa, com as atitudes do papai e da mamãe. Né? Porque a mamãe, ela também é uma grande matriarca, hoje a gente vê isso. A mãe sempre foi muito, vamos dizer, não vou falar submissa não, mas sempre muito companheira do papai, sempre concordou muito com ele, mas no momento que o papai adoeceu e já não estava mais lúcido, ela tomou a frente da casa. Né? Então, hoje, com 95 anos, você vai lá, mamãe dá notícia de tudo da casa. Esse ano eu estava conversando com ela, 95 anos de idade, gente. Estava conversando com ela sobre o imposto de renda dela. E ai do Túlio se não fizer direitinho. Ela dá notícia de tudo. Ela quer, inclusive, o papelzinho impresso. E por falar em equipe, Rose, a gente vive um mundo totalmente diferente, né? De quando você começou a empreender, há 20 anos atrás. Uhum. Qual a sua opinião sobre essa nova geração? Um mundo que é totalmente da internet, os novos jovens, né? São pessoas totalmente diferentes do que a gente era lá atrás. Eu estou fazendo esse ano, completei agora em julho, 15 anos que eu estou na profissão e tem 12 anos que eu estou empreendendo. E de lá para cá, muitas pessoas passaram dentro da minha empresa, muitas coisas aconteceram, e você vê nitidamente a evolução. Como está sendo para você essa transformação, conviver com essas novas pessoas? Então, eu acho que assim, vamos dizer, não vou colocar como está sendo, vai ser, né? Porque não adianta querer falar que, para mim está tudo normal. Não está normal. Porque realmente existe uma diferença muito grande, comportamental, né, de interesse, de postura, né? Isso aí não tem nem que ver, assim, não tem o que comparar mesmo. Eu, na minha equipe, eu tenho uma grande vantagem. Eu tenho pessoas que estão comigo há 14, vai fazer 15 anos.
13 anos, 12 anos, né? E assim, que são pessoas que já têm mais um traço, meu traço. Sim. Eu penso que eu não vou ter tanta facilidade em mudar e vamos dizer, e ser uma pessoa como uma pessoa de 20 anos, Sim. de forma alguma. Mas eu não sou intolerante. Eu tenho bastante paciência, assim, eu falo que eu estou evoluindo muito. Já fui em algumas situações, já fui até bastante, assim, de ficar irritada com alguns comportamentos, mas eu, vou dizer, de uns 2 anos para cá, eu tenho procurado a evoluir nesse sentido. Porque sempre haverá as diferenças, sim, né? Só que a gente tem que entender que não é porque é diferente que está errado. Então, eu venho buscando fazer uma mesclada disso aí. E trazer também, eu acho, para a nossa atividade, está acontecendo coisas assim, de 2 anos para cá, o mercado está revolucionando. Então, essa geração tem esse lado. Sim. A facilidade de adaptar com as novas tecnologias. E eles têm muito mais facilidade para isso. Então, eu brinco assim, o melhor dos mundos é juntar a experiência que a gente tem, né? Todo esse legado que a gente vai construindo ao longo dos anos com as qualidades dessa nova geração, né? Sim. Mas tem alguns pontos que me preocupam. Por exemplo, a superficialidade dos conhecimentos, né? A gente olha, por exemplo, o meu setor é um setor que é muito frágil, muito complexo. Eu pego hoje uma condição geral de uma apólice, que é onde estão lá as regras daquele seguro, ela tem 250 páginas. Aí eu te pergunto, um jovem de 20 anos vai ler? De jeito nenhum. Mas, por outro lado, esse jovem me ensinou a pôr um Ctrl F lá, pôr as palavras-chave e fazer um apanhado daquilo que... Usar uma tecnologia que vai te favorecer. Então, assim, eu falo que é isso. É o melhor do mundo se a gente conseguir juntar as duas coisas, né? O que a gente tem com o que eles estão trazendo. Eles, que eu falo assim, toda geração, inclusive os meus filhos, né? Mas, assim, o que eu acho que a gente não pode desistir é de que eles vão ser tecnológicos, eles vão ter interesse só em rede social, mas eles têm que ter valores. Sim. Coisas que eu acho que é o grande desafio. Isso que a gente está falando aqui do meu pai, da minha mãe, do seu avô, só de você fechar o olho, você lembra o tanto de coisa que você aprendeu com eles. Então, assim, é um grande desafio a gente também transmitir isso para os novos. Porque se eles crescem com essa mentalidade nova, arrojada que está aí, dinâmica, com o que a gente está construindo, está tudo bem. Sim. Né? Sim. Só não pode ficar na superficialidade. Né? Com certeza. Então, Bela assim, contribuição. Muito boa mesmo. Rose, teve algum momento, né, que ali você falou, minha família está em risco. Eu preciso mudar alguma coisa aqui. Se teve, quando foi? Teve quando a gente frustrou com o empreendimento rural. Nós gastamos todas as nossas reservas financeiras que tinha trazido das rescisões, as outras reservas que a gente tinha, aí zerou tudo, zerou mesmo, e aí tinha que recomeçar um outro negócio. Cogitei em buscar um emprego fixo. Aí, quando eu comecei aqui no hotel, do nada, do zero, não tinha cama, não tinha roupa de cama, só tinha as coisas da minha casa que eu trouxe para dentro do hotel. Nesse momento, a gente estava muito fragilizado, com muito problema financeiro mesmo, que eu precisei de pensar, não, agora eu vou ter que reagir aqui. Foi quando a gente começou o hotel, montou o hotel. Logo, o Luiz também foi trabalhar com
com van, né? E a gente trabalhava de dia e de noite, que eu fazia um esquema que eu ficava à noite recebendo os hóspedes, que ele estava fazendo o serviço de van, e ele fazia o café da manhã, e nesse horário eu já estava preparando para poder descer para o escritório. Então, esse momento foi um momento que a gente teve um pouco de dificuldade. Mas eu nunca tive dúvida, vai dar certo. E sempre tive muito apoio do Luiz. Ele sempre foi muito companheiro e acreditou muito em mim. Então, tudo que eu precisava, demandava dele, podia contar. Sim. Então, foi muito bom, assim, para a nossa convivência também, fortaleceu muita gente esse momento que teve um momento crítico. De instabilidade. De instabilidade, né? Financeira, de incerteza. Né? Fortalece o relacionamento em si, né? O casal, a família. A gente cresceu muito nessa época. Eu estava com a Lívia pequena, né? Que a Lívia fez 21 anos. Então, foi num momento que eu iniciei trabalhando com seguros, aqui com o hotel. Acabou que a gente ficou com 3 atividades simultâneas. Até que chegou um dado momento que eu dei foco no seguro, né? E passei o hotel para o meu irmão. Mas nesse momento aí foi um momento crítico mesmo. E se não fosse o apoio do meu pai, que eu falo que a maior herança que eu recebi dele foi essa. Nesse momento, porque eu precisava de alguma coisa para recompensar e ele me deu essa oportunidade no hotel. E foi assim, um recomeço onde a gente tinha que fazer conta das moedas mesmo, sem ser, vamos dizer, exagerado, porque a gente veio de uma condição boa, a gente veio de uma receita boa de salário. Uma estabilidade, né? Estabilidade, de repente cessou, não existia mais isso. Foi fazer um investimento que deu errado. Né? Fez uma aposta, né? Fez uma aposta, deu errado. E aí, quando a gente vem aqui para o hotel, o papai me estende a mão com a casa, mas aí a gente se virou ali, né? Mas, assim, hoje eu sei que foi necessário. Sim, é necessário a gente passar por isso, porque a gente só aprende nesses momentos, né? E com certeza você vai levar esse ensinamento pro resto da sua vida. E se fosse para você, hoje, você pensando, eu não faria isso de novo, o que você não faria novamente? Não faria. Você acredita que eu faria tudo de novo? Que bom! Não tem nada assim que... Acho que a única coisa que eu poderia, talvez, ter me antecipado um pouco de ter aberto esse CNPJ um pouco antes. Eu fiquei, vamos dizer que eu fiquei numa zona de conforto por um tempo que eu poderia ter investido mais dentro da corretora, ter tido mais autonomia, uma vez que eu não iria depender desse parceiro lá. Tanto que o seguro agrícola eu só implementei dentro da minha corretora depois que eu saí da outra, porque ele achava que não valia a pena. E eu queria fazer e ele me amarrava. Então, acho que só fica aí essa questão. Sou muito grata a eles, eles foram um pilar para mim, né? Mas talvez se eu tivesse mais um pouco de coragem para trás, eu teria tido mais sucesso. Sim. Mas nada também que impactou, acho. É isso mesmo. Qual conselho você daria assim, para quem está começando? Vou começar a empreender, vou começar um negócio, vou começar tudo do zero hoje. Porque teve um momento ali que você teve que começar. Você teve que começar com um restaurante, né, com um empreendimento. Você teve que começar com um hotel, que era uma incerteza. Você teve que começar com corretora. Você saiu de uma situação em que você era uma funcionária e tinha ali uma certa estabilidade, como eu falei. E eu falo que estabilidade não existe. Mas, nesse caso, o valor do seu salário estava caindo todo mês na sua conta. Então, querendo ou não, uma estabilidade. Qual conselho que você dá para quem quer empreender, para quem tem essa estabilidade agora, que é
é funcionário, que é colaborador e que quer mudar de vida, que quer empreender. Porque eu sempre falo, empreender é vida. Empreender é a melhor coisa que existe. Porém, a pessoa tem que estar disposta a correr risco, a passar dificuldade, a ter que, digamos, vender o almoço para comprar a janta. Qual sugestão e qual conselho você dá para essas pessoas? Então, eu acho que a gente... Primeira coisa, você tem que escutar muito ali a voz do seu coração, né? A voz de Deus, pedir a Deus sabedoria para te nortear. E tem que ter coragem. Acho que sem coragem, né, de arriscar, se é isso que você tem dentro de você, a vontade mesmo, tem que ter coragem. Gente, e eu sempre falo, a chave é a persistência. Sim. A persistência, olha só, eu comecei com restaurante, eu comecei com hotel, né? Eu comecei e desisti com um mês, não. O restaurante me levou praticamente tudo que eu tinha, saí de lá devendo. O hotel me deu um chãozinho, fiquei 2 anos e meio. E tem 20 anos que eu estou na corretora. No início, a corretora, meu telefone, eu lembro, era um Nokia, daqueles de fechar. Meu celular cortou várias vezes, que eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, assim, se eu não tivesse tido apoio, né, do Luiz dentro de casa, vai dar certo, da Cida, entrando dentro, né, me apresentando para o mercado, porque eu fiquei 9 anos fora, as pessoas não me conheciam, e não tivesse uma força dentro de mim, uma persistência, né, de falar, vamos fazer. Às vezes, aquilo ali dava errado. Eu lembro que eu comecei a trabalhar em parceria com uma corretora em Itaúna, que era o lugar mais fácil de eu ir, assim, que a Cida ia lá. De repente, essa corretora me deu 3 cheques sem fundo. Nossa. E aí eu já estava complicada, mais complicada eu fiquei, sem dinheiro, né? Mas aí eu olhava assim, gente, mas não pode. Deve ter um horizonte maior do que isso. Aí quando eu comecei a conviver com os colegas do curso, eu falei, não, esse universo aqui tem saída. Então, assim, quando eu fiz o Dão, foi a pessoa que me deu a oportunidade, que eu contratei o primeiro seguro, foi o do Dão. Seu irmão? Meu irmão. Eu lembro que ele tinha um seguro de um caminhão. Eu fui lá na casa dele, ele me deu o livretozinho da Bradesco, que era um monte de páginas, assim, era, sei lá, mais de 100 páginas. Eu peguei aquilo ali, eu li umas 20 vezes aquilo ali. Eu já fui para o curso já entendendo seguro de automóvel. Mas ele falou comigo, falou assim, Rose, você vai entrar no negócio, mas seguro de caminhão vai acabar, porque a gente está fazendo cooperativa. Aí eu falei assim, mas eu vou entender como que é isso aí. Uhum. Aí eu fui, comecei a conviver. Então, assim, eu acho que a chave disso tudo é a persistência, né? Porque se você vê, se eu vejo, por exemplo, na fala dele, um desestímulo, não, vou largar que não vai dar certo. Eu pensei assim, caminhão pode até acabar, mas táxi não vai. Estava cheio de táxi aqui na cidade. Sim. Para todo lado que eu ia, eu via uma oportunidade de negócio. Sim. Então, assim, aí eu sempre penso nisso, que se toda pessoa que começa e acredita naquilo, ela tem que ter dentro dela uma força para ela ter a persistência. É uma coisa assim, quantas vezes você começou, não deu certo, você teve que mudar de rota? Sim. Eu falo que é isso. Você está conduzindo um avião, né? Mas aí às vezes, tem que mudar de rota. Sim. No meio do voo, você tem que mudar ali. Sim. Teve algum problema, você vai ter que mudar. Então, no meu entendimento, empreender, gente, é vida. É vida. Né? É vida. Eu acho que, assim, eu falo que tem gente que brinca assim, construção é isso, aquilo, outro. Eu falei, não, mas construir é tão bom que você põe no material aquilo que você sonhou ali. Então, assim, nem que seja uma cobertinha, alguma coisinha, você tem que estar mexendo. Então, eu sempre falo isso.
Se a pessoa não tiver vontade, né, de fazer as coisas, se ela cair numa apatia de vida, assim, de não quero isso, não quero aquilo outro, acho que vai perdendo o sentido. Eu sempre falo isso. A pessoa tem que ter alguma coisa para estar incomodando ela ali, para ela poder buscar, melhorar, né? Eu falo que hoje, por exemplo, a gente inclusive, tem que ter muito cuidado com isso, porque a internet tem muito conteúdo. Se você começar a consumir tudo, você vai ficar louco. Mas que tem muita coisa que dá para você sair da rotina, que dá para você subir um pouquinho e ver o que está acontecendo lá fora. Eu, particularmente, adoro ir num evento fora, com seguradora e com os colegas que a gente tem, os clubes de corretores. Por quê? Você sempre está aprendendo. Eu falo que aprender é uma coisa assim, que você vai morrer aprendendo. Eu só mudei a chave de negócio depois que eu comecei a sair do meu ambiente, né, do lugar. Porque, assim, a gente vive numa cidade onde é tudo muito pequeno, né? E, assim, até a mentalidade das pessoas é muito pequena. Então, as pessoas que às vezes estão ao seu redor nem quer crescer. Isso acontece muito. E para você crescer, você tem que dar esse passo, você tem que mudar o mercado onde que você está inserido. Eu estava agora para Recife fazendo curso. Os meus amigos contadores estão lá em Dubai. Olha só o nível das pessoas que você convive. E o ano que vem já tem viagem programada para a China, para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Então, assim, esse tipo de movimento te faz sair da zona de conforto, te faz sair da sua casinha mesmo. E as pessoas são acomodadas, gostam ali de ganhar o dinheiro dela, fazer o churrasquinho, e tá tudo certo, né? Mas para você que vai empreender, essa sugestão e essa dica que a Rose deu aqui, a persistência, e eu digo mais, a mudança de mindset, a mudança de mentalidade, a mudança da forma de pensar, vai fazer todo sentido na sua vida empreendedora. Rose, você tem um negócio. Qual que é o próximo passo do seu negócio? O que você pensa para o seu negócio? Então, a gente está no meio de bastante mudança, né? O mercado segurador, ele está bem frenético aí pós-pandemia. Está tendo um movimento grande das companhias de fusão entre várias companhias. Assim, a gente está vendo que a tendência é essa. Está tendo também uma demanda muito maior de venda digital, até pela nova chegada aí dessa nova geração, que o consumo está muito no digital, né? Então, hoje, a gente está na corretora, hoje a gente está numa etapa onde a gente está preparando para poder fazer uma mudança de trabalho, mas a gente está muito preocupado em manter o que a gente tem. Então, a gente está buscando no mercado as coisas, as novidades, a forma de trabalhar os nossos clientes. A gente quer fazer um trabalho bem diferenciado sem perder o nosso DNA, Sim. O nosso atendimento. Então, eu já estou com esse trabalho lá, com a questão dos filhos, né, fazendo um trabalho com consultoria, de gestão. O ano passado nós implementamos um sistema dentro da corretora que foi um divisor de águas em organização. Hoje a gente tem um sistema bem eficiente, assim, que me dá números, dados para poder gerir a corretora e conduzir da melhor forma, para buscar também para os nossos clientes, nossos segurados, o que tem melhor no mercado, o que tem de melhor e de forma mais acelerada e assertiva. E para os próximos 2 anos, né, está no nosso planejamento, a construção da sede, né, que a gente quer fazer, nosso objetivo é fazer um ambiente de trabalho
mais tecnológico, mais moderno, né, mais integrado ali a equipe, que hoje no imóvel que a gente está não é possível. Então, é uma das nossas metas. Mas acho que principalmente o que a gente está focando agora, nesse momento, é essa mudança de chave que o mercado tanto está pedindo, que é levar a tranquilidade para o nosso segurado de A a Z, atender o nosso cliente de forma personalizada, uma coisa que eu ainda não consigo fazer. Então, hoje, tem um movimento no mercado segurador que o slogan é: a responsabilidade é nossa, da sua tranquilidade. Então, assim, a gente precisa estar nesse movimento e precisa de trazer isso para dentro da nossa corretora de uma forma assertiva, sem comprometer o que a gente já tem. Então, é um grande desafio fazer isso, né? Hoje, o mercado segurador e os riscos, né, que hoje a gente tem, que a gente pode entregar para os segurados também, a gente tem um atendimento muito amplo. Mas, por outro lado, o seguro ele é muito específico. Então, não adianta a gente querer fazer uma entrega sem ter preparo. Então, a gente está fazendo essa formação de profissionais, de pessoas para poder fazer essa multiplicação, né, do trabalho que a gente já faz com o automóvel. O nosso objetivo é realmente mudar esse cenário aí de ser uma corretora automoveleira, que é um rótulo no mercado de seguro, né, para poder atender o cliente em todos os âmbitos que ele precisar, em todas as áreas. Então, esse é o nosso desafio para os próximos anos. Sabe, é uma situação, eu falo, mas é muito fácil de fazer. Não é fácil porque exige preparo, né? E é como a gente falou no início aqui, não é um preparo superficial, tem que ser um preparo aprofundado de cada produto. Então, eu quero trazer para os meus clientes, atender ele em todas as necessidades, mas de uma forma que eu vou estar agregando para ele, trazendo realmente a tranquilidade que ele precisa. Né? E esse movimento que está acontecendo no mercado segurador é muito legal. Existe um movimento que foi iniciado agora pelo Sincor-MG, que está revolucionando mesmo a concepção do trabalho do corretor. E a gente está junto com eles, todos os eventos que tem, eu procuro estar presente. Se eu não estou presente, eu estou online, para a gente poder trazer isso que está acontecendo de fora para cá. E trazer isso também para a equipe, né? Porque a equipe tem que comprar essa ideia, né? Ela tem que entender a necessidade dessa mudança. Porque falar, tem que mudar, tem que ir para o digital. Sim, tem que ir, mas também nosso trabalho é muito personalizado. Então, a gente não pode perder isso. A gente tem que fazer usando a tecnologia, mas não perdendo o atendimento personalizado, né? E é um desafio isso, porque você tem que juntar as duas concepções numa só, né? Em atos que vá fazer isso aí junto. Eu, sinceramente, eu falo assim, crescer, qual que é o seu objetivo? Eu quero ser referência regional, quero 10 vezes mais do que eu vendo. Hoje eu não tenho mais essa ideia. Quando eu comecei, eu pensava assim, se eu tiver uma apólice por dia, que era meu sonho, né? Que seria 30 clientes por mês, eu pensava, não, tô satisfeita, né? Hoje, a minha ideia é ter um número de clientes que a gente possa atender com qualidade, com presteza, e atender o cliente no total do que ele precisa. Quando ele pensar... Isso me veio muito, Túlio, após pandemia, porque a gente teve alguns clientes que faleceram na pandemia e que eu não tinha oferecido um seguro de vida para ele. Então, veio essa responsabilidade social, despertou em mim,
Falei, gente, como eu falhei com fulano de tal, ele é meu cliente que 10 anos aqui num carro, nunca ofereceram um seguro de vida e a pessoa faleceu e deixou a família em dificuldade. Então, assim, com essa concepção que eu tenho agora, o nosso desafio daqui para frente é isso. Sim. É fazer, formar a nossa equipe, qualificá-la para atender o cliente de uma forma que ele vai ter na Rose Rabelo Seguros todo o atendimento que ele precisa em seguros, que ele vai, sinceramente, falar assim, olha, tudo que é importante meu está aqui para você cuidar. Sim. Esse é meu objetivo. Sim. E assim, por falar, né, o que você tem dito aí se chama sucesso do cliente, né? E a sua empresa sempre foi muito reconhecida pelo sucesso dos clientes. Sempre que a gente conversa com alguém, a gente... a Rose do Seguro, então, eu mesmo, né, sou cliente da Rose há muitos anos e sou super bem atendido. E, Rose, mudando assim um pouquinho, o que você acha que precisa mudar, assim, de forma geral, no nosso meio, no nosso país, na nossa cidade, né? A gente está vindo agora uma eleição municipal. A gente já falei isso em outros episódios, que a classe empresarial anda muito descolada do poder público. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? É um tema bem complexo, né? Principalmente agora. Olha, eu acho que Carmópolis é uma cidade muito promissora, de pessoas aguerridas, né? Corajosas. A gente tem aí jovens, né? Com um histórico aí de crescimento profissional absurdo. E o que eu vejo de Carmópolis é que a gente merecia e merece muito uma administração à nossa altura, coisa que a gente não tem visto nos últimos tempos, né? Eu, particularmente, estou com esse impasse de não ter um alvará para fazer uma construção, né, por questões administrativas da prefeitura. Então, assim, são coisas que poderia nem ser relevante na minha vida, mas está sendo porque está tendo uma incapacidade de gestão, né? Eu até acho que não precisaria de ter nenhum prefeito, acho que tinha que ter um gestor, um administrador mesmo, porque quantos milhões que é o orçamento de Carmópolis? Então, ele teria que ser um bom administrador. Só pontuando, gente, até não sei se esse número é o de hoje, mas Carmópolis tinha uma arrecadação de 100 milhões. O Carmópolis tem, estou falando da nossa cidade, né? Carmópolis tem, na nossa prefeitura, algo em torno de 700 funcionários. Primeiramente, que para essa pessoa gerir tanto dinheiro assim e tanta gente, ela precisa pelo menos conhecer um pouquinho de gente e um pouquinho de administração. Você não concorda? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar numa formação de líderes, sabe? Acho que teria que ter um movimento nesse sentido de formação de líderes mesmo para poder atuar no setor público, né? A gente tem todo o respeito pelos políticos, mas a gente está passando por uma fase onde a gente tem números grandes, responsabilidades grandes, né? E, às vezes, a pessoa não está preparada profissionalmente para aquilo ali. É um grande desafio, né? Eu falo que a pessoa que larga a vida dela para assumir um cargo público é uma pessoa altruísta, né? Dedicar o tempo dela a uma administração pública, ela é altruísta. Ou então ela não tem muita noção do que está ali, né? Do que está embutido no cargo, né? Que ela está assumindo. A responsabilidade, A responsabilidade. Né?
Então, assim, não é questão de partido, mas o que eu vejo, inclusive já falei com algumas pessoas, é isso, que a gente precisa de realmente ter um movimento nesse sentido de ter pessoas no setor público capacitadas para isso, né? Porque acaba, um dia de uma discussão lá dentro da prefeitura, ainda falei, gente, olha Carmópolis, olha a arrecadação, olha as atividades que estão dentro de Carmópolis, quantos milhões de reais atividade da cultura do tomate aqui em Carmópolis. Quantos empregos, né? Quantas rendas diretas e indiretas. Olha o setor de transporte. Quantos milhões de reais envolvidos nisso? Sim. Então, a pessoa que vai tomar a frente disso, eu acho que ela tem que ter essa consciência e se preparar para isso. Sim. Né? E eu torço muito e peço muito a Deus que nos dê uma pessoa com essa capacidade aí para poder a gente ter uma Carmópolis melhor nesse sentido, né? De se colocar como uma cidade tão promissora, com tantas possibilidades, porque a gente que está aqui, que é empresário, a gente depende desse sucesso, Sim. né? Sim. Eu estou buscando o meu sucesso, buscando o sucesso da minha equipe, mas o meu sucesso só vai vir se as atividades ao meu redor tiver sucesso. Sim. Se as pessoas tiver sucesso, se a administração tiver legal. Sim. Né? Então, assim, é um todo. Quando a gente fala alguma coisa, né, intenção de criticar, nem nada, acho que é de despertar mesmo, né? Esse senso que deveria ter um senso comum dessa necessidade de ter uma administração com essa visão, vamos dizer, seguindo o cosmopolitano, que é tão empreendedor. Isso. Falei isso em várias oportunidades. A gente não está aqui para criticar ninguém especificamente. A nossa crítica é no todo. É desde o primeiro lá de cima até aqui na nossa administração municipal. Rose, show de bola no nosso bate-papo. Adorei conversar com você, né? Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Alguma coisa assim do seu negócio? Dificuldades ali que você passa no dia a dia, sucesso que você teve. Me conta um BO seu que você teve lá. Assim, você não precisa falar nomes, né? Mas falar assim, puta merda, agora eu fiz uma lambança aqui. Já aconteceu isso lá ou não? Então, o nosso negócio ele é meio nervoso, né? Como se diz, você está cheio de imprevisto toda hora, realmente é muito desafiador, é muita responsabilidade. Sempre falo isso, que se eu for pensar quantos milhões ou até bilhões está na minha responsabilidade quando fecha a porta do escritório, eu nem ia dormir, né? Mas a gente também tem um lado muito bom de atender o cliente, né? Famílias assistidas, né? Às vezes vítimas, né? De acidente, que a gente vai acolher a família, né? E tem pelo menos o mínimo ali para ela recomeçar, né? De indenizações. Então, é muito prazeroso, né? É uma atividade muito prazerosa. E acho que, assim, BO de falar assim, não, agora ferrou mesmo. Não. Mas eu acho que, assim, eu sinto muito quando tem pessoas envolvidas, né? Sim. Mas, assim, regra geral, a gente mantém um controle ali, né? E aconteceu ali, igual você falou, com pessoas lá no Sul. Como que foi o comportamento das seguradoras, especificamente, no que aconteceu, né? Porque ali foi muita coisa, foi muito dano, muita gente prejudicada, muito dano material. Como que foi o comportamento, você que está ali convivendo com as seguradoras, como que foi esse momento para eles, né, especificamente? As seguradoras, ela teve um comportamento similar ao que teve lá no Covid. No Covid, pandemia era risco excluído, não iria cobrir morte.
Aí foi feita uma reunião de urgência na Confederação, na FENESEG, resolveram indenizar vítimas de Covid. Foram pagos bilhões de reais, né? Foi uma situação bem fora assim, do padrão. Agora, lá no Sul, o que acontece? A gente teve um prejuízo eles estiveram na casa de 3 bilhões de reais só em automóvel. Então, as seguradoras foram muito assertivas. Elas estavam indenizando os carros que estavam debaixo d'água ainda. Uhum. Então, assim, não teve o processo de apuração de dano. Isso aí foi todo um processo específico. Foram empresas para lá com carros com tecnologia para poder regular esse sinistro em mutirão e tudo. A parte patrimonial, a maioria das seguradoras, elas fizeram a indenização por estimativa também. Uhum. Então, assim... E outra coisa, a maioria das seguradoras disponibilizou os serviços no resgate. Então, por exemplo, a Porto Seguro, ela teve um custo muito maior com não segurados do que com os próprios segurados. Então, eles tiveram esse trabalho social lá muito grande, né? E a outra parte também que foi muito atingida, a parte agrícola, né? Sim. Que teve bastante danos lá e teve um prejuízo bem grande. E as seguradoras, elas comportam muito bem. Vocês podem observar, assim, quando tem qualquer catástrofe, elas fazem esse movimento de levar a equipe, levar os especialistas para ali para poder dar o primeiro... Tem essa parte social mesmo, o primeiro socorro ali. Então, assim, eu vejo que no Rio Grande do Sul é um sinal do que está por vir, né? Ia falar justamente isso aqui. O sinal que está por vir. Infelizmente, o que nos aguarda aí no futuro, inclusive tem vários estudos, inclusive vai ter uma mudança agora no seguro empresarial e residencial, que inundação já está na cobertura básica, que não era, né? E uma coisa muito triste é que a maioria das empresas não tinha seguro. Então, empresas de 50 milhões, 100 milhões, está a zero. Então, essa conscientização, depois desse momento, eu acho que vai ser muito maior. Sim, né? Sim. E aí as seguradoras também vêm estudando pacotes de produtos com mais acessíveis até para possibilitar, né, as pessoas... O acesso. O acesso. Sim. Então, foi assim, eu acho que o Rio Grande do Sul ele foi um test drive para as seguradoras. Inclusive, tem um seguro que chama seguro de catástrofe, que as seguradoras contratam em outras seguradoras. A única seguradora que tinha o seguro de catástrofe lá no Sul, para o alto, era a HDI. Então, ela pegou o prejuízo dela e dividiu com uma seguradora do exterior. Então, isso agora, daqui para frente, com certeza vai ser... o novo normal. É o novo normal. Igual aconteceu no Covid, né? O Covid veio e transformou muita coisa. Muitas reuniões, muitos processos que eram demorados, né? O home office, por exemplo, veio depois do Covid, melhorou, muita coisa melhorou, né? Apesar da catástrofe que aconteceu, né? Com a saúde pública, com tudo que envolveu. E a mesma coisa. Vou aproveitar e fazer um pitch de vendas para a Rosa aqui, viu, gente? Gente, tá vindo muita catástrofe aí. E aí, você que planta horta de tomate, você que tem a sua plantação, faça seguro com a Rosa, viu, gente? Eu falei, eu tava vindo para cá, né? Gente, vai chover, eu tô com medo dessa chuva. Porque é exatamente isso, né? Porque tá tão imprevisível, né? As coisas estão tão... Infelizmente, é o preço que a gente está pagando pelo que nós fizemos lá com a natureza, né? Sim. Então, essa estabilidade aí, a gente vende o seguro para as incertezas, né? Então, é isso aí. A gente tem todos os produtos. Você imaginar, nós temos. Sim. Qualquer coisa que você quiser, pôs lá uma placa fotovoltaica, tem o seguro para ela. Tem um sítio lá, tem o seguro para ela.
Então Tá. atende tudo, né? Tem uma fazenda, tô lá com um silo, tô com uma ordenha novinha lá e tô preocupado se deu uma queda de energia, a gente tem. Então, a gente tem produtos que atendem todos os setores de variadas formas, né? E essa análise do que é bom para o cliente, né? Que é uma coisa que eu sempre trouxe para a minha equipe. Cliente que te dá R$1 de lucro e que te dá R$10.000 de lucro, ele tem o mesmo valor. Deixa eu te falar uma coisa. O importante não é o dinheiro. O importante é o sim do cliente. Pensa nisso, porque eu escutei isso do meu mentor e ele falou, gente, no curso que eu estava fazendo, ele falou, gente, o importante não é o dinheiro. O importante é o sim do cliente e a confiança que ele tem no seu trabalho. E falando de catástrofe, eu sempre falo com a Clara. Essa nova geração vai sofrer muito com a catástrofe. Eu até vi uma reportagem da Forbes que dentro de 50 anos o Brasil vai sofrer, muitas cidades vão desaparecer, vai ter problemas seríssimos. Até 2050, né? 2050, né? Até 2050. E é isso. O Brasil vai ficar inabitável, né? Isso. O termo foi esse. O Brasil. Até muito impactante, porque inabitável. Aí eu comentei com a Renata e ela... não sei o quê. Aí quando a Fernanda, irmã dela, muito ansiosa, já mandou para ela. Enfim, a gente vai colher o que a gente está plantando hoje. E é isso. Rose, estamos chegando ao fim de um bate-papo que eu nem vi passar o tempo. Já tem 1 hora que a gente está aqui conversando. O corretor fala demais. É isso aí. Rose, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar a sua história de vida aqui com a gente, né? Eu falo que essas histórias que são compartilhadas aqui é muito importante para quem está começando a empreender. Você vê que hoje, não é porque ela está bem hoje, não significa que lá atrás ela não passou por muitas dificuldades, muitos percalços, né, gente? Então, para você que está empreendendo, para você que está construindo algo, quer construir algo, não perca essa vontade, não perca o desejo de empreender, a persistência e a sabedoria vai fazer total diferença na sua vida. Muito obrigado, Rose, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha trajetória, né? E a gente espera que eu possa ter contribuído, né, de alguma forma. Falo que sempre... E aprendi aqui também algumas coisas, né? Que o Túlio está... craque nisso aqui. Eu ainda tenho que evoluir muito, mas te agradeço muito aí. Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo encontro.